Oi, gente. Deu um erro no nosso vídeo de matemática e ele cortou, tá? Então vamos lá voltar da onde que ele parou, tá bom? Atividade número 1. Vocês vão fazer o 1, que diz assim: observem as semelhanças e diferença entre os sólidos disponibilizado pelo professor. Só que nós não temos. Tia Débora que mostrou para vocês, né? O que é um prisma de base pentagonal, uma esfera, que a tia Débora fez com massinha, o que é um paralelepípedo, certo? Tudo que vocês fizeram, tudo que vocês observaram no início do outro vídeo, tá bom? Uma pirâmide de base quadrada, um cone, tá? E aí, nossa primeira atividade diz assim: em cada quadrado abaixo, desenhe os sólidos geométricos que representam cada grupo. Na legenda, escreva os critérios utilizados na classificação. Então, um lado vocês vão colocar objetos que rolam, tá? E do outro lado, objetos que não rolam, o que são poliedros e o que não é poliedros, tá? E aí, vocês observaram que existem coisas do nosso cotidiano que parecem com as formas, tá? Então, vocês vão desenhar de acordo com o que vocês viram também no vídeo. Aí, a casquinha de sorvete parece com um cone, né? A esfera com uma bola. Então, o cubo mágico parece com o cubo das formas, tá bom? Então, procurem objetos que se classificam, né? Objetos que não rolam, poliedros. Objetos que rolam, não poliedros, tá? E aí, a nossa próxima página. Classificação dos sólidos. Tem uma explicação aí muito legal. Observem só. Na atividade anterior, você retomou a classificação dos sólidos. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre eles e suas classificações. Os sólidos geométricos podem ser classificados em dois grupos: e dos poliedros e dos não poliedros. Poliedros, o que significa? São os sólidos geométricos que têm todas as faces planas, formada por segmentos de reta, linhas retas, entre parênteses. Essas faces são formadas por figuras de 3 lados, o triângulo, 4 lados, né, quadrados, retângulos, 5 lados, pentágonos, 6 lados, hexágonos, etc. Veja os exemplos. Aí tem o cubo, aí tem os arestas, né, que são as linhas, os pontos vértice e a face, né, que é a frente, né, o que você toca aí. Aí tem as setinhas, tá, gente? Face, vértice e aresta. E também tem do outro lado o prisma de base triangular, também tem explicando tudinho, tá? Os não poliedros. Quem são os não poliedros, né? São os sólidos geométricos que têm uma superfície arredondada. Alguns podem ter base, como o cubo, tá vendo? E como o cone. Então, pode ter base. Mas não ter faces, porque ele não tem, ó, essa
divisão aqui, ó, como pirâmide da base quadrada. Ele é liso, tá? Como é o caso do cilindro e do cone. Veja nas imagens a seguir que o cilindro tem duas bases e que o cone tem uma. Além disso, essas bases têm a forma de círculos, tá? A base é em forma de círculo, igual o cone. A base é em forma de círculo. Então, o que a gente está vendo no nosso livro tem já naquela explicação do vídeo que tia Débora colocou no primeiro. E aí vem nossa segunda atividade, tá? Escolha um critério para classificar os poliedros. Aí agora vocês terão que desenhar. Não são figuras que representam a forma, mas vocês terão que fazer eles, tentar desenhar eles, tá? Aí um lado vocês irão classificar, né, os que rolam e os que não rolam, tá bom? Vamos fazer o desenho agora, mas representando eles mesmo, as formas, tá bom? Aí vocês escolhem a mais fácil para vocês. Classificação dos poliedros. Vamos lá, página 182. Classificação dos poliedros. Você classificou os poliedros em primas e pirâmides. Um poliedro é chamado de prisma, quando tem duas bases e as faces laterais, retangulares. As bases também podem ser chamadas de face. Veja algum exemplo de prisma. Aí tem o prisma de base quadrada, eu não tenho ele aqui. E tem o prisma de base triangular, que é esse daqui que eu tenho, tá? E as faces dele é triangular, essa que a gente toca, tá? Essa é a base dele. Um poliedro é chamado de pirâmide, quando tem apenas uma base e as faces laterais triangulares. Você já conhece a pirâmide da base triangular e a de base quadrada? Então, eu tenho a de base quadrada, pirâmide de base quadrada, e essa daqui, ó, a triangular, tá? A base quadrada e a base triangular, tá? Observe que é a figura geométrica na base que dá nome ao poliedro, seja ele um prisma ou uma pirâmide. Exemplos: prisma de base triangular e prisma de base pirâmide de base triangular. Atividade número 3. Nas classificações dos poliedros, você já recordou os nomes dos seus elementos? Faces, aresta e vértices. Vamos explorá-los mais um pouco. Sobre a sua mesa, você deve ter os poliedros a seguir. Observe-os com atenção e complete a tabela. Bom, como não estamos na escola, tia Débora improvisou até aqui em casa mesmo, para poder te mostrar a vocês. Mas temos aqui algumas bases, né, para vocês verem. O cubo, paralelepípedo, prisma de base triangular, pirâmide de base quadrada e pirâmide de base triangular. Então, eles querem saber aqui, ó, poliedros. Tem o cubo, né? Acabamos de falar. Então, vou falar do cubo. O cubo, ele tem 6 faces. Ele tem 8 números de vértices e 12 números de aresta. E aí, vocês vão completar quanto que vocês acharam em cada um,
né? No paralelepípedo, no prisma de base triangular, na pirâmide de base quadrada, pirâmide de base triangular, tá bom? E qualquer coisa, vocês voltem lá no primeiro vídeo, que tem aquele trecho do vídeo que fala sobre isso, tá bom? Conto que você tem que contar os pontos, as faces, tá bom? Que aí vocês vão recordar vendo o vídeo anterior, tá? Qualquer dúvida, chama a tia Débora. Desculpa, porque tia Débora tinha visto o vídeo e no final o aplicativo cortou, acho que ficou muito grande e tia Débora não percebeu. Então, cheguei agora da escola e fui tentar montar para finalizar a nossa aula, tá? Beijo, qualquer coisa é só chamar.